Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio, PET de número 2 de 2021. Atividades da semana de número 2, que se encontram aí a partir da página 33 do nosso PET. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? Mas vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Questão número 1 diz o seguinte, olha. Um nadador faz o seu treino diário. Enquanto isso, o seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina. Isso corresponde a uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a seguinte tabela. Então eu tenho a tabela, ó. Nenhuma volta, não gastou tempo nenhum, né? Uma volta, ele gastou 45 segundos. Duas voltas, 90 segundos. 3 voltas, 135 segundos. E assim vai até 6 voltas, 270 segundos. Aí o exercício continua, olha. Faça uma lei que relacione o tempo T com o V. Generalize essa função utilizando x e y. E determine o domínio, contradomínio e a imagem dessa função. Lembre-se que você está escrevendo o domínio, o contradomínio e a imagem da função generalizada. Então primeiro vamos estabelecer aqui uma lei, pessoal, que relaciona aqui, ó, o tempo e as voltas. Observa que o tempo vai de 45 em 45 segundos, olha. 0, 45, 90, 135, 180, ou seja, o tempo ali é múltiplo de 45. Dá uma olhada, eu posso escrever desse jeito, olha. 45 vezes 0 é 0, 45 vezes 1 é 45. Dá uma olhada, pessoal, 45 vezes 2 vai dar 90, 45 vezes 3 vai dar aqui 135 e assim vai, ó. Eu posso ir colocando 45 e eu posso ir colocando esses números aqui. Que números são esses, pessoal? Esses números aqui, ó, é justamente as voltas que o nadador deu, ó. Nenhuma volta, uma volta, duas voltas e o resultado aqui é justamente o tempo que ele gastou. Eu estou mostrando para vocês que eu posso relacionar essas duas grandezas, tempo que ele gastou e volta, gerando esse produto, porque o tempo são os múltiplos de 45. Então, ó, eu posso colocar aqui a volta, né, ó. Aqui estão as voltas e aqui está o tempo que ele gastou. Observa que o tempo depende da volta, né? Se ele der uma volta, ele gasta 45 segundos. Então, o tempo está dependendo de quem? Da volta. Eu posso escrever desse jeito, então, ó, generalizando, ó. O tempo é igual a 45 vezes as voltas, vezes o V, que é a volta. Então, ó, se ele não der volta, 45 vezes 0 é 0. Se ele der 3 voltas, 45 vezes 3, 135. Então, aqui, ó, eu estou relacionando a função do tempo em relação ao número de voltas, ou seja, o tempo depende das voltas. Aí ele pediu para generalizar isso para o x e para o y. Como é que eu posso generalizar? É só você fazer o seguinte, ó. Você troca, ó. Eu vou falar que o t é o y e que o v é o x. Normalmente, pessoal, nós escrevemos o y em função do x. É por isso que nesse caso aqui, ó, o t, já que o t depende do v, então, nesse caso, o y vai depender do x, ó. Então, o y é igual a 45 vezes o x. Pode ficar assim, ou uma outra maneira de escrever é escrever assim, ó. F de x é 45x. Aí você fala assim, professor, mas cadê o y? Na matemática, nós falamos que é uma lei de correspondência. O f de x é a mesma coisa que y. Então você pode deixar assim ou assim, tá bom? Então nós temos uma função. Aí ele pediu para escrever o domínio. O que é o domínio? O domínio são os valores de x.
Por que são os valores de x? Porque o y depende do x. Já que depende, o x é chamado de domínio. Então, olha, que eu posso colocar qualquer número aqui, não posso? Se eu colocar qualquer número aqui, vai dar um resultado? Aí você vai falar assim, não, professor, eu não posso colocar decimal. Lembra? Ele falou assim, ó, o domínio é da função generalizada. Já não é mais aqui o v, já não é a volta, é algo mais amplo. Então eu posso colocar qualquer número aqui que eu vou encontrar sempre uma resposta para y, não vou? Esse qualquer número é qualquer número no conjunto dos números reais. Então o x, ele pertence aos reais. Por quê? Porque eu posso colocar qualquer número aqui, que ao multiplicar por 45, eu vou encontrar uma resposta. Então o x pertence aos reais. E nós falamos assim, ó, então o domínio da função é qualquer número real. Quem que é o contradomínio? O contradomínio é tudo que pode acontecer, né? Tudo que está no espaço dessa função é chamado de contradomínio. Ó. O contradomínio, isso aqui é o domínio da função, o contradomínio, ó, CD da função, também é real. Não tem nenhuma restrição, pode acontecer qualquer coisa. Agora, o que é a imagem? A imagem são os resultados que nós vamos encontrar, que é o y. Por exemplo, ó, se eu colocar, ó, o 0 é uma imagem, o 45 é uma imagem, o 90 é uma imagem, o 135 é uma imagem. Então, a imagem é qualquer valor que eu vou encontrar ao substituir o valor do x. Aí você pensa assim, professor, eu posso colocar o x 1,2? Pode. Na hora que você colocar esse 1,2, você vai achar uma resposta. Essa resposta é o y, ela é chamada de imagem, tá bom? Então, o meu y, já que eu posso colocar qualquer valor aqui, que eu vou encontrar qualquer valor aqui, o meu y também é um número real. Eu falo que o y pertence aos reais. Então, ó, a imagem, ó, m dessa função é qualquer número real. Então, domínio, contradomínio e a minha imagem. Nesse caso, para essa função, tudo ficou real. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 2. Vem comigo. Número 2. Uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixos mais R$ 2,40 para cada minuto de ligação que o cliente faça. Faça uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago. Basta alguns valores. Crie uma fórmula para essa situação. Generalize a fórmula usando x e y e dê o domínio, contradomínio e imagem dessa fórmula generalizada. Ok? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui a minha tabelinha. Ó. Então, eu sei que é R$ 90 fixos mais R$ 2,40 por cada minuto que utilizar. Então eu fiz uma coluna para o tempo, e esse tempo é em minuto. Ele pediu alguns valores, né? Então eu coloquei aqui 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos. E aí eu vou descobrir quanto que ele vai pagar. Aí vamos lá. Quanto que ele vai pagar se ele não usar nenhum minuto? Se ele não usar nenhum minuto, você fala assim, ah, professor, se não usa, ele não paga. Não é assim, né? Se você tem aí um plano de celular, você sabe. Se você não ligar para ninguém, no final do mês você ainda vai ter que pagar uma conta, que é a taxa mínima, né? É o que eles chamam de valor fixo. Então, se ele não usar nada, ele paga R$ 90. Beleza? Se ele usar um minuto, é R$ 2,40 por minuto, ou seja, é R$ 2,40 vezes o minuto mais a taxa fixa, ó, que é 90. Então, ó, 2,40 vezes 1 é 2,40. Eu vou deixar só assim, 2,4. Mais 90, ele vai pagar R$ 92,40. Tá bom? Se ele usar 2 minutos, é 2,40 vezes o minuto, ó. 2,40 vezes 2 minutos mais a taxa fixa. Ou seja, quanto mais ele usa, mais ele vai pagar. 2,40 vezes 2 vai dar 4,80. Mais 90, ele vai pagar R$ 94,80. Se ele usar 3 minutos, ó. 2,40 vezes 3 mais a taxa fixa. Isso vai dar 2,40 vezes 3 vai dar 7,20 mais 90, 97,20. Fica muito parecido com a questão número 1, olha.
algumas coisas aqui são fixas. Por exemplo, ó, o 2,40, ele repete em todos, olha. O 90 também repete em todos, olha. O que vai alterando aqui, pessoal? Vai alterando a quantidade de minutos, né, que ele utilizar. Então, ó, o valor pago depende de quem? Ah, já matou a charada, né? Valor pago depende do tempo de minutos. Se ele depende do tempo, quer dizer que o tempo aí seria um domínio, né? Então eu posso colocar assim, ó, o valor é igual, ó, 2,40, ó, 2,40 vezes o tempo mais R$90. Se o tempo for 0, 2,40 vezes 0 é 0. Ele paga 90, que é o que está aqui. Se o tempo for 1, 2,40 vezes 1 mais 90. Então, essa daqui é a fórmula para essa situação. O que ele pediu? Ele pediu para generalizar. Trocar aqui por x e por y. E o que eu falei com vocês na questão número 1? Normalmente nós escrevemos o y em função do x, tá bom? Então, o y depende do x. Nesse caso aqui, ó, o v depende do t. Então, é só você trocar. No lugar do v, você coloca o y. E no lugar do t, você coloca o x. Então, 2,40 vezes x mais 90. É só uma generalização. E é claro, o y, uma outra maneira de representar isso aqui, né? Poderia ser no lugar do y, ó, vou fazer aqui uma barrinha só para separar, ó, poderia ser f de x igual 2,40x mais 90. Então é bom se acostumar, pode ficar só y ou pode ficar f de x. Como é que eu leio isso aqui? Ó? Função do x. Se é função do x é porque depende do x. Aí ele pediu para escrever o domínio. Pessoal, pensa comigo. É muito comum a gente ficar com dúvida nessa questão de domínio, de imagem. É muito comum no estudo de função, porque começa com isso, né? A gente ficar com dúvida. Com o tempo a gente amadurece com isso, né? A gente vai acostumando. É só você pensar, olha, você pode colocar aqui no lugar do x. Esquece o tempo, né? Porque se você olhar o tempo ali é em minutos. Então você teria que colocar só minutos, e não poderia nem colocar segundos, porque o tempo ali já falou que é minutos, certo? Agora olhando para o x, ó, você pode colocar aqui no x qualquer número. Se você colocar qualquer número aqui, multiplicar por 2,40 e somar com 90, você encontra alguma resposta? Encontra, não encontra? Então você pode colocar no lugar do x qualquer número. Qualquer número. Pode ir negativo? Pode. Se você colocar um negativo, multiplicar com 90 e somar aqui, vai dar a resposta. Aí você fala assim, professor, mas o x não pode ser negativo. Quem falou que não? O x é o tempo. Observa que ele pediu para generalizar para qualquer situação. Aí eu já saí dessa questão do tempo, tá bom? Então, ó, o x, qualquer número que você colocar aqui, já que é qualquer número, eu vou falar que o x é qualquer número real, ou seja, pertence aos reais. Agora, é claro que se o x, se eu pensar só no tempo, o tempo é sempre positivo, né? Mas eu estou pensando de forma ampla, generalizada. Se o x pertence aos reais, eu vou falar que o domínio dessa função é qualquer número real. O que é a imagem? A imagem é o y. Vou colocar assim, ó, a imagem é o y. Se eu colocar qualquer número no lugar do x, eu vou encontrar sempre uma resposta, não vou? Eu posso encontrar qualquer resposta? Posso, porque se eu coloco qualquer número x aqui, eu encontro qualquer resposta. Se eu encontro qualquer resposta, esse y também pode ser qualquer número real. E o y é a imagem, ó. Aqui é o domínio, aqui é a imagem, tá bom? A imagem é um resultado a partir do momento que eu uso o domínio. Então, se o y é real, eu vou colocar a imagem dessa função é qualquer número real. Agora, o que é o contradomínio? Nesse caso aqui, o contradomínio é o conjunto do universo, né? É qualquer número que pode acontecer dentro desse universo, mesmo ele não sendo imagem. Muitas vezes, a imagem nem é igual ao contradomínio. Eu confesso para vocês que eu não sei nem por que pediu o contradomínio aqui. Mas, o contradomínio, ó, contradomínio dessa função pode ser qualquer número real, tá bom? Professor, o x é domínio, o y é imagem.
Em algumas funções, a imagem pode ser igual ao contradomínio. Eu não estou falando que aqui é, tá bom? Nesse caso vai ser porque é real e real, mas tem funções que não, tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Ao preparar uma festa, o senhor Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 8 salgados. Ele sempre compra 60 salgados a mais por precaução. Faça uma tabela que relacione a quantidade de pessoas à quantidade de salgados que o senhor Manuel terá que comprar. Crie uma fórmula ou lei para essa situação. Generalize a fórmula usando x e y. Dê o domínio, contradomínio e a imagem da fórmula generalizada, hein? Vai ficar muito parecido com a questão de número 1 e 2, tá, pessoal? Então aqui, pessoas. Imagina, não tem ninguém na festa, 0 pessoas, não foi ninguém, 0. Né? É improvável isso acontecer. Sabe-se lá, né? Vai que as festas dele não são tão boas assim. 1 pessoa, 2 pessoas e 3 pessoas. Eu não preciso colocar muitas pessoas, tá? Basta algumas para a gente poder entender a estrutura da lei que estabelece a quantidade de salgados que ele vai ter que comprar. Ele sempre compra 60 salgados a mais. Então, se não for ninguém, ó, se não for ninguém, vai sobrar 60 salgados. É 60 salgados a mais, beleza? Se for uma pessoa, é 8 salgados por pessoa. Então, é 8 vezes 1 mais 60. Então, 8 vezes 1 é 8 mais 60, 68. Aí você fala assim, professor, por que o senhor já não coloca 68? Porque eu quero que você entenda a estrutura do que vai acontecer daqui para frente, tá bom? 2 pessoas, 8 salgados vezes 2 mais 60. Então, 8 vezes 2 é 16 mais 60, 76. 3 pessoas, 8 vezes 3 mais 60. 8 vezes 3, 24, mais 60, 84. Agora vamos aí escrever a lei, entendendo o que está acontecendo, ó. O que é fixo aqui, pessoal? Fixo é o 8, ó, e o 60, né? O que vai alterando é a quantidade de pessoas na festa. Observa que a quantidade de salgados depende das pessoas. Então, ó, os salgados eu vou chamar de S. Então, o S é igual a 8 vezes as pessoas mais 60. Porque, ó, o número de pessoas que vai alterar. Essa aqui é a lei para essa situação. Tá bom? Agora nós vamos generalizar. O salgado depende das pessoas. Então, generalizando para x e para y, esse S eu coloco o y, no lugar do P eu coloco o x, ó. 8x mais 60. Ou ainda, f de x é 8x mais 60. Pronto. Agora vamos falar do domínio. Exatamente como fizemos na 1 e na 2. O domínio é os valores de x. Você pode colocar aqui no lugar do x qualquer valor. Se você colocar qualquer valor, você encontra uma resposta? Encontra ou não encontra? Então o x, ó, pertence aos reais. Se o x pertence aos reais, quer dizer que o domínio dessa função é qualquer número real. Se você coloca qualquer valor, você vai sempre encontrar um valor, não vai? Vai encontrar o y. E o resultado encontrado é o y, é o que nós chamamos de imagem. Então, se você encontra qualquer valor, você encontra qualquer número real. Logo, a imagem aqui, ó, dessa função é qualquer número real. E o contradomínio também dessa função vai ser qualquer número real, né? Porque pode ser qualquer número, tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. Seja o domínio de 0 a 5, o contradomínio de 0 a 10. Faça um diagrama da função, tal que o f de x é igual a 2x, onde o d seja o domínio e o cd o contradomínio e o im a imagem da função. Pessoal, eu vou fazer aqui, olha, ele pediu para fazer um diagrama. O diagrama é isso aqui, ó. Eu só preciso ligar elementos do domínio com elementos do contradomínio. E aqui, talvez vai ficar melhor para você entender a diferença de domínio, de contradomínio e de imagem. Eu particularmente acho que a questão número 1 deveria ser essa, e não aqueles probleminhas. Justamente para você entender a diferença de domínio, contradomínio e imagem, tá bom? Então, olha,
Ele falou, é uma função em que eu tenho o domínio e do lado de cá o contradomínio. Então, ó, o domínio é o D e o lado de cá é o contradomínio. Observa que eu tenho uma setinha, quer dizer que eu vou ligar os elementos. Agora, como é que eu vou ligar os elementos? Usando essa lei. No lugar do x, eu coloco os valores do domínio, faço o cálculo e eu vou encontrar um y. Olha como é que nós vamos fazer, ó. Primeiro valor do x é o 10. Lembrando que o x é o domínio, né, ó? Função do x. Então, primeiro valor do x, ó, é o 0. No lugar do x eu coloco 0. Então, 2 vezes 0, o resultado é 0. O que isso significa? Que esse 0 aqui está ligado com esse 0 aqui, ó. A setinha chegando nele, ó. Tá bom? Então, nós vamos fazer para todos, ó. Todos os domínios eu vou colocar aqui. Segundo valor do domínio, ó, é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 é 2. Próximo valor do domínio aqui, 2. Então vai ficar 2 vezes 2 é 4. O próximo valor ali, ó, é 3. 2 vezes 3 é 6. Próximo valor é o 4 ali, ó. Então no lugar do x, o 4, fica 2 vezes 4 é 8. Ó, lembrando que eu estou usando essa lei, viu? Ó, no lugar do x, entra os valores do domínio, porque o x é o domínio. Então, no lugar do x, o 5, que é o último ali, ó, vai ficar 2 vezes 5 é 10. Agora nós vamos ligar, igual eu fiz, ó. O 0 ligou no 0. Agora, ó, o 1 eu ligo no 2. Então esse 1 aqui está ligado no 2. O 2 liga no 4. Então, ó, 2, a setinha chega aqui no 4, ó. 3 no 6. Então, ó, 3 no 6. O 4, vou ligar com 8, ó. 4 com 8. E o 5 liga com 10. Por que é que eu falei que aqui fica melhor para você entender a diferença de domínio, contradomínio e imagem? Porque domínio, nesse caso aqui, ele foi bem claro, né? O domínio é o D. Então, ó, esse daqui é o domínio, que já está até escrito aqui, ó. Domínio. O contradomínio é tudo que está do outro lado. Então, olha, esse cara aqui, tudo que está do outro lado é o contradomínio. Tá aqui, ó, contradomínio. Quem que seriam as imagens? E aí fica melhor para você entender. A imagem, pessoal, lembra que eu falei nas questões anteriores? A imagem é o resultado, ó. A imagem, observe que nesse caso aqui, ó, a imagem são os resultados. 0, 2, 4... 6, 8, 10. A imagem, ó, é só onde chega a setinha, porque é o resultado da operação. A partir do domínio, eu encontrei uma imagem. E aí você consegue diferenciar, ó, domínio, tudo que está do lado de cá. Tudo que está do lado de cá é contradomínio. E entre os elementos do contradomínio, tem aqueles que são as imagens. Então, domínio, contradomínio, e aqui dentro estão as imagens. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 5. Seja J e L, faça um diagrama da função f de J a L, tal que o f de x é x sobre 2, onde o J seja o domínio, L o contradomínio e M o conjunto imagem. Então vamos lá, pessoal, ó. Muito parecido com a questão 4, né? Ele já está falando que esse J aqui, ó, é o domínio da função. Está falando aqui que o L é o contradomínio da função. E o M é a imagem. Pediu para fazer o diagrama. Depois que a gente fizer o diagrama, a gente analisa a imagem. Então o que nós vamos fazer? Ó, o domínio é o J, o contradomínio é o L. No lugar do X, eu coloco o J, que é o domínio. Muito parecido com o anterior, hein? O primeiro valor do J é 0. Então, no lugar do X, eu coloco 0. Ó. Vai ficar 0 dividido por 2 é 0. Beleza? Segundo valor é 2. Ó. No lugar do X, vou colocar o 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2 é 1. Próximo valor de X, ó, é 8. Então, vem aqui, ó. No lugar do X, coloco o 8. Vai ficar 8 dividido por 2 dá 4. Observa que é sempre a metade, né? O 12 vai dar 6, né? Porque é sempre a metade, ó. 12 dividido por 6
12 dividido por 2, né? Dividido por 2 vai dar 6. E o último ali é 20. Então, no lugar do x entra o 20. Fica 20 dividido por 2 é 10. Agora é só você ligar lá a correspondência, ó. O 0 vai ligar no 0, ó. O 0 liga no 0. O 2, ó. O x é 2, liga na imagem y. Então, ó, o 2 liga no 1. Pronto. O 8 do x liga no 4, que é a imagem, ó. O 8, o 4 tá aqui. Pronto, ó. O 12 chega no 6, ó. 12 chegando aqui no 6, ó. Esse é sempre o sentido da seta, viu, pessoal? O 20, ó, chega no 10. E aí eu pergunto para vocês, ó. Se o J é o domínio, que já está lá escrito, o L é o contradomínio, que também está lá escrito, quem que é a imagem? Ele chamou a imagem de M, né, ó. O M é a imagem da função. Quem que é a imagem? Você entendeu bem o que é a imagem? A imagem é o resultado, né? É o valor que você encontrou. Nesse caso, é onde a setinha chega. 0, 1, 4, 6 e 10. Então, ó, a imagem 0, 1, 4, 6 e 10. A imagem sempre está dentro do contradomínio. Em algumas vezes, ela pode ser igual ao contradomínio. A imagem nunca vai ser maior do que o contradomínio, tá bom? Ela pode ser no máximo igual. Ou menor, né? Tem menos elementos de imagem do que contradomínio, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau.